Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. É um privilégio estarmos aqui para meditarmos a palavra do Senhor nesta manhã. Este foi o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos e nos regozijemos nele. Amém? Se você quiser me acompanhar com a sua Bíblia, abra em Lucas capítulo 14, dos versos 25 a 35. Nós vamos falar sobre Jesus escolhe seus discípulos. Eu sou Rita de Cássia, estou aqui na Igreja Evangélica da Paz, situada na rua Silva Jardim, 503, no Macuca, em Santos, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Antes de tudo, vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, entregamos este dia nas Tuas mãos. Venha nos abençoar, Senhor, que o Senhor possa falar tremendamente aos nossos corações com esta palavra. Jesus escolhe seus discípulos. Que tudo seja para a glória do Teu nome. Amém. Livro de Lucas. Lucas era um gentil convertido, sendo o único autor humano não judeu de um livro da Bíblia. Lucas era grego e era médico, amigo íntimo do apóstolo Paulo. Lucas escreveu Lucas e Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico. Então, Lucas era o médico amado, leal cooperador do apóstolo Paulo. Ele escreveu este evangelho aos gentios para proporcionar-lhes um registro completo e exato de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia que foi recebido em cima, escrevendo sobre a inspiração do Espírito Santo. Em Lucas, Jesus é visto claramente como um Salvador divino humano, que veio como a provisão divina da salvação para todos os descendentes de Adão. Embora os milagres ocupem lugar de destaque no registro de Lucas sobre o ministério de Jesus na Galileia, o enfoque principal deste evangelho consiste nos ensinos e parábolas de Jesus durante seu extenso ministério a caminho de Jerusalém. Então, nós vamos ler. A chamada para a salvação ela é de graça, mas o discipulado tem um custo. Vamos ler Lucas 14, de 25 a 35? Amém. Vamos lá. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda, manda de outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o montouro, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
Vou fazer uma ressalva aqui no versículo 26, quando Lucas fala: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e a sua mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse termo aborrecer a seu pai, neste versículo, significa amar menos. O que Jesus requer aqui é que a nossa lealdade e amor a ele sejam superiores a todos os demais vínculos em nossa vida, inclusive os da nossa própria família. E o preço do discipulado? Jesus ensina que aquele que deseja segui-lo e ser seu discípulo deve resolver primeiro se está disposto a pagar o preço disso. O preço do discipulado verdadeiro é abrir mão de todos os relacionamentos e posses, isto é, tudo quanto temos, bens materiais, família, nossa própria vida, com suas ambições, planos e interesses. Isto não significa que devemos abandonar tudo quanto temos, mas que tudo quanto temos deve ser colocado a serviço de Cristo e sobre a sua direção. Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma reflexão de como se deu a chamada e a escolha dos primeiros discípulos do Senhor Jesus. O chamado para a salvação é de graça, mas o discipulado tem custas. Jesus se tornou muito popular e por onde ele passava, ele atraía multidões. Muitos apenas seguiam o mestre, mas não eram seus discípulos. Ser discípulo envolve um preço e muitos não estão dispostos a pagá-lo. Atualmente também, muitos querem ser abençoados por Jesus, todavia poucos querem se tornar discípulos. Ser discípulo é abrir mão da própria vontade, de desejos pessoais, e isso envolve um grande sacrifício. O discípulo não pode permitir que nada venha interferir no seu compromisso com o mestre. Cabe ao discípulo tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Nós, como crentes, temos a consciência do valor que a pregação da palavra tem para a construção do reino de Deus. Todavia, quando lemos os evangelhos, acabamos descobrindo que Jesus, durante o seu ministério terreno, ensinou mais do que pregou. Jesus, o homem perfeito, foi mestre por excelência. A maior parte do seu ministério foi dedicada a ensinar e a preparar os seus discípulos. Ele ensinava no barco, ele ensinava aos sábados, ele ensinava nas sinagogas. Portanto, o ministério de Jesus foi centralizado no estudo, no ensino da palavra. As escrituras registram que as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino do Senhor. Elas já estavam acostumadas a ouvir os mestres judeus ensinando nas sinagogas. Vamos ler isso em Lucas 4, versículo 20. Lucas 4, versículo 20 e 22. 20. Encerrando o livro e tornando a dá-la ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de Deus? Não é este o filho de José? Porém, quando ouviram Jesus ensinando, logo perceberam que havia algo diferente. O que era essa diferença? Vamos ler em Mateus 27, 28 e 29. Mateus 7, 28 e 29. Mateus 7, 28 e 29. Diz assim, autoridade de Jesus:
E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Então eles viram a diferença de como que é que Jesus ensinava, com autoridade, graça de Deus. Ele as ensinava com autoridade e não apenas reproduzindo o que os outros disseram. A natureza do seu ensino era diferente. Seu ensino era de origem divina. Vamos ler isso em João 7,16. João 7,16. João 7,16. Diz assim a palavra: Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Que maravilha! Jesus ensinou seus discípulos através do próprio exemplo. Em João 13,15 diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Isso o distanciou dos escribas e fariseus, que ensinavam, mas não praticavam o que ensinavam. Olha a diferença. Os discípulos se sentiram motivados a orar quando viram seu mestre orando, que é o Pai Nosso, está em Lucas 11, dos versos 1 a 4. As palavras de Jesus eram acompanhadas de atitudes práticas. De nada adianta a beleza das palavras se elas não vêm acompanhadas pelas ações. Vamos ler Tiago 1, 22. Tiago 1, 22. Vamos ver. A palavra tem que ser seguida da praticidade. Então, vamos lá. Tiago 1, 22, diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Amém, Senhor. O povo se convence mais rápido pelo que vê do que pelo ouve. Por isso o mestre exortou os seus discípulos a serem exemplos. Discípulo era um termo comum no século I para uma pessoa que era um seguidor compromissado, essa é a palavra compromisso, de um líder religioso, filósofo ou político. No mundo judaico, o termo era particularmente usado para os estudantes de um rabi, um mestre religioso. Nos evangelhos, João Batista e os fariseus tinham grupos de discípulos. Esses discípulos, com frequência, eram os alunos mais promissores que passaram pelo sistema de educação judaica. Os que já tinham memorizado as escrituras hebraicas e demonstraram o potencial para aprender os ensinamentos específicos dos rabis sobre a lei e os profetas, a fim de que pudesse ensinar isso a outros. Portanto, era uma grande honra e responsabilidade ser chamado por um rabi para ser discípulo. Então, naquela época, no século I, era um prazer, um privilégio de serem chamados para serem discípulos de um rabi. Os discípulos aprenderam os ensinamentos de seus rabi, vivendo com ele e seguindo-o aonde ele quer que vá. Então, a palavra discípulo era um termo comum do século I, para uma pessoa que era um seguidor compromissado de um líder religioso, um filósofo ou político. Nos evangelhos, João Batista e os fariseus tinham grupos de discípulos. A Escritura mostra que algumas vezes a iniciativa do chamamento parte do próprio Senhor Jesus. Enquanto pregava e ensinava, Jesus observava as pessoas a quem iria chamar. Em alguns casos, o chamamento veio através da indicação do próprio João Batista.
Houve também pessoas que se ofereceram para serem seguidores de Jesus. E, finalmente, existiram os que foram conduzidos até Jesus por intermédio de amigos. Jesus chamava, tinha os indicados por João Batista, tinha as pessoas se oferecendo e tinham através de amigos. Dessa forma, todas as classes foram alcançadas por Jesus. E foi dentre esses seguidores que Jesus chamou 12 para serem os seus apóstolos. Vamos ler em Lucas 6, dos versículos 13 a 16. A eleição dos 12. E acontecendo que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite inteira em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Os discípulos passaram a ser chamados apóstolos. Quem são? Simão, o qual também chamou Pedro, e André, o seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, o filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. O custo do chamado, Jesus deixa bem claro quais são as implicações envolvidas na vida daquele que aceitasse o chamado para ser um discípulo. Outra coisa que posta em destaque diz respeito à natureza do chamado de Jesus. Esse chamado é de graça, mas tem um custo a mais. Todavia, o grau de compromisso dessa decisão é muito alto. Jesus não engana ninguém, nem camufla as implicações envolvidas no seu chamado. É um chamado que deve ser aceito de uma forma consciente por aquele que o abraça. Nesse aspecto, o chamado é começar tudo de novo. O compromisso com o reino e o chamado deve estar acima de qualquer vínculo familiar. Quem o acolheu não pode mais voltar atrás. É uma pérola preciosa e quem a achou deve se desprender de tudo para tê-la. Enfim, quem o aceita deve se desprender de tudo para se dedicar a ele. Vamos ler Mateus 13, 44 a 46. Só para confirmarmos que nós estamos lendo aqui. Mateus 13, versículos 44 a 46. As pérolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo em que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Vamos meditar nesse versículo, capítulo 13 de Mateus, de 44 a 46, quando fala o reino é semelhante a um tesouro. Licença um pouquinho. As parábolas do tesouro e da pérola ensinam duas grandes verdades. Primeiro, o reino dos céus é um tesouro de valor incalculável que deve ser buscado acima de tudo. Em segundo lugar, é obtido quando renunciamos a tudo que nos impede de ser parte dele. Vender tudo significa que de todo o nosso coração devemos abdicar de todos os demais interesses por um único interesse superior, que é Cristo. Vamos ler as características dos discípulos? Nós lemos os nomes deles, né? Então vamos ver.
primeiro Simão, também chamado Simão Pedro ou Cefas, era um líder decidido e estava entre os primeiros chamados para ser discípulo de Jesus. Era irmão de André e trabalhava no negócio de pescar de seu pai. Ele escreveu a primeira e a segunda carta de Pedro. André, irmão de Simão Pedro, era originalmente pescador e também discípulo de João Batista, mas depois passou a seguir a Cristo. Ele trouxe o seu irmão Simão Pedro para Cristo. Então André trouxe Simão Pedro. Tiago significa aquele que segura o calcanhar. O Tiago, filho de Zebedeu. Era um pescador que trabalhava com seu irmão João e seu pai. Jesus apelidou Tiago e João como filhos do trovão, ou Boanerges. Tiago foi posteriormente executado por Herodes Agripa I. Foi o primeiro apóstolo a ser morto pela fé em Jesus por ser discípulo. João, um filho de Zebedeu, irmão de Tiago, era o irmão de Tiago e fazia parte do círculo mais íntimo. O quarto evangelho, várias epístolas ou cartas e o livro de Apocalipse foram atribuídos a João. Ele foi chamado de o discípulo a quem Jesus amava. E ele na cruz o apontou como aquele que cuidaria da sua mãe Maria. Filipe, que significa do grego amante dos cavalos, foi o discípulo que veio a Jesus bem no início do ministério terreno dele. Era da mesma cidade, Betsaida na Galileia, da mesma cidade de Pedro e André. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi companheiro de Filipe em várias jornadas missionárias. Bartolomeu, possivelmente, é o Natanael a quem Filipe traz para Cristo. Tomé, do hebraico, significa gêmeo. Ele é o mais famoso por ter duvidado da ressurreição de Jesus. Mateus era coletor de impostos. O evangelho é atribuído a ele. Mateus, também chamado como Levi, conhecido como Levi, e no aramaico significa dom de Deus. Tiago, aquele que segura o calcanhar, filho de Alfeu. Conhece-se pouco sobre ele, exceto que é chamado de Tiago o menor, ou o mais novo, a fim de distingui-lo de Tiago, filho de Zebedeu. Tadeu significa, no hebraico, tórax ou coração, também identificado como Judas, o filho de Tiago. Era possivelmente mais conhecido pelo apelido Tadeu, por causa da desgraça ligada ao nome Judas. Simão significa ouvido, audição, no hebraico. Simão, o zelote. Zelote significa em grego o zeloso. Era um dos apóstolos menos conhecidos. Seu apelido, o zelote, pode ter sido usado para distingui-lo de Simão Pedro, ou pode se referir à sua personalidade ou aliança política. Judas Iscariotes, que significa no hebraico homem de Queriote. Alguns estudiosos consideram seu nome como os das cidades na Judéia e Moabe, mas outros acham que significa assassino ou o falso. Ele é infame por trair Jesus e depois enforcar-se por causa da culpa e do remorso. Muito bom. Então, essa dimensão do chamado, ela é em 3 dimensões. Primeiro, tomar o mestre como exemplo. Segundo, ter participação na cruz. Seguir Jesus estava muito longe de algo meramente teórico. Seguir Jesus era sofrer com ele, era participar de suas provações e perseguições, era se sujeitar a viver sobre o peso da cruz e até mesmo morrer com Jesus. Viver a vida de Jesus. Essa nova dimensão vem logo após a ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo.
Seus discípulos estão convictos de que Jesus vive neles através do Espírito Santo, como está escrito em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Como seus seguidores, cheios do Espírito e com a presença de Jesus no meio deles, agora continuam a obra que Jesus começou entre eles. Entregaram-se totalmente à palavra de Deus e à oração. Jesus, discipulado do Espírito Santo. Por último, desejo pôr em destaque o papel do Espírito Santo. O terceiro evangelho põe as carismas do Espírito a serviço dos discípulos, como está escrito em Atos, capítulo 1, dos versos 1 a 5. Eu vou ler. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Lucas destaca que Jesus deu mandamentos aos discípulos através do Espírito Santo. O Espírito Santo foi um instrumento eficaz no amoldamento dos discípulos de Jesus. Sem a participação efetiva do Espírito Santo, nenhum programa de discipulado ou recrutamento cristão seria eficaz. Muito bem. Já foi dito que o ministério de Jesus consistia no ensino da palavra, na pregação do evangelho do reino e na cura dos doentes. No texto de Lucas 9, 1 e 2, que eu vou ler, vemos Jesus enviando os 12. Diz assim, e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem as enfermidades e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Pregar é traduzido do verbo grego querisso, que possui sentido de proclamar como um arauto. Jesus treinou os seus discípulos com uma missão específica, serem proclamadores da mensagem do reino de Deus. Proclamar o evangelho do reino ainda continua sendo a principal missão do corpo de Cristo. O evangelho de Cristo provê tanto a cura para a alma, como também para o corpo. O Evangelho de Mateus revela com clareza que o Senhor Jesus proveu tanto a cura como a libertação para todos aqueles que se chegam a Ele. Os discípulos, então, precisavam levar à frente essa verdade a todos os locais. O fato dele ter escolhido os 12 e não deles terem feito a sua escolha, tinham dois propósitos principais. Primeiro, estar com Jesus como seguidores e também para que eles os enviassem a pregar, como os representantes de Jesus. Os 12 passaram a ser conhecidos como apóstolos. Tinham de estar com Jesus durante todo o seu ministério para ouvir a mensagem e aprender a sua forma de viver. Depois eles foram enviados por Jesus para as cidades e vilarejos de Israel para disseminar a mensagem de Jesus sobre o reino e para demonstrar isso por intermédio dos mesmos sinais milagrosos de Jesus. Depois da ressurreição, esses discípulos, com exceção de Judas, que traiu Jesus, tinham de levar a mensagem sobre ele ao mundo. Então, nós vamos concluir que aprendemos hoje sobre a importância que o ensino tem na formação do caráter cristão.
Jesus ensinou os seus discípulos, mas não os ensinou de qualquer forma, nem tampouco lhes deu qualquer coisa como conteúdo. Ele lhes ensinou a palavra de Deus, mas até mesmo o ensino da palavra de Deus, para ter eficácia, precisa ser acompanhada pelo exemplo. Valer-se de recursos didáticos eficientes, firmar-se em valores e possuir um objetivo claro e definido. Tudo isso encontramos com abundância nos ensinos de Jesus. Resumindo, discípulo é alguém que é capaz de reproduzir aquilo que aprendeu. Os discípulos viveram com Jesus dia e noite, seguindo o exemplo dele para pregar ao mundo. Então eu te pergunto, o que é que o mestre está requerendo de você hoje? Você é capaz de renunciar a tudo para seguir a Jesus como discípulo? Negar-se a si mesmo, tomar a cruz diariamente e seguir a Jesus? É um termo para nós refletirmos hoje. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, foi falada aqui a tua santa palavra, ó Deus. O Senhor Jesus escolheu os seus discípulos, treinou-os, e aí eles foram indicados para ir ao mundo, pregar o teu evangelho, falar do teu reino. Hoje, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, tocar os nossos corações, para que possamos escutar o teu chamado e cumprir o seu propósito aqui na terra, de proclamar o teu evangelho. Meu Pai, abençoa aqueles que estão nos assistindo, aqueles que foram tocados pela sua palavra, transforma-os, Pai, faz tudo novo, tudo de novo, como diz a tua palavra, para que possamos seguir o teu bendito Espírito e cumprirmos o teu desejo, que é pregar a todas as nações. Ó, meu Pai, abençoa a todos, abençoa o ministério aqui da Igreja da Paz, abençoa os pastores, presbíteros, os diáconos, as mulheres, as criancinhas, os jovens, abençoa a todos, ó Pai. Abençoa a nossa nação Brasil. Eu te agradeço em o nome de Jesus e amém. Fiquem com Deus.